Começou a quarta e penúltima temporada de The Boys e já começou com muita ação, campanha presidencial e muita gente morrendo como consequência dos atos dos dois lados ali, mas principalmente os atos do Capitão Pátria, que contratou uma nova cabeça ali pro set pra meio que pensar por ele. Enquanto isso, o Billy Butcher, que não tá sendo bem aceito pelos The Boys, tem uma outra cabeça ajudando ele. Dois novos personagens que movem os dois lados, mas muita coisa também no meio da história. Nesse vídeo eu vou analisar e explicar muito dos 3 primeiros episódios dessa temporada que já estão disponíveis. Se você quer saber, cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E finalmente estamos de volta com a quarta temporada de The Boys. Finalmente os 3 primeiros episódios saíram, a partir disso vai sair um por semana, né? A gente vai estar analisando e falando muita coisa aqui durante a semana, mas vamos começar, vamos explicar muito sobre esse início, tem muita coisa pra falar. Então já deixa esse like que ajuda demais a divulgação e é muito importante pro YouTube entender que vocês querem mais desses vídeos, e se inscreva aí no canal pra você não perder nenhuma novidade, detalhes aí, a gente vai fazer outros vídeos sobre isso. E é o seguinte, vamos começar, né, de cara, um primeiro ponto muito importante que a gente precisa falar é sobre a questão de que a maior parte dos pontos que estão no trailer, né, o principal trailer de divulgação ali da série, estão nos 3 primeiros episódios. Muitas coisas já foram abordadas, outras coisas ainda não passaram, a gente tá curioso pra ver como é que vai se desenrolar isso, mas o primeiro episódio já, o início já começa mexendo com a nossa cabeça e vamos explicar isso aí. No caso, a gente tem esse início de temporada com grande foco ali na Victoria Newman, na sua campanha para vice-presidente ainda, né, ao lado de Bob Singer, e os The Boys infiltrados nesse evento meio que com o objetivo de derrubar ela. Só que ali, logo nesse início, a gente já começa com os indícios de problema, né, pro próprio Billy Butcher. A introdução dele é para relembrar como ele foi encerrado na 3ª temporada, que é com uma doença. Ele tá com prazo de vida definido porque ele usou o composto V24 na temporada anterior, e aqui ele já tá passando mal mesmo executando essa missão junto com a galera. E aqui já é um ponto que a gente tem que falar importante. O Butcher tá num estado de emergência, ele precisa fazer alguma coisa antes que ele morra, ele precisa deixar um legado, precisa fazer algo importante, algo que ele ressalta muito ali, que em tese ele nunca teria feito nada. E assim, o foco que parecia ser ele querer pegar o tal do vírus e já tentar executar de início, na verdade pros primeiros episódios o vírus fica um pouquinho de lado, ele é citado, mas nesse início a motivação do Butcher começa a ser desenvolvida pro outro lado, com foco mais em quem? No Ryan, né, o filho do Capitão Pátria. Meio que a motivação inicial do Butcher nessa temporada acaba sendo trazer o menino pro lado dele de volta, salvar ele das garras do pai, que gera essa cena meio que de conflito entre pais, mas que é uma cena inclusive que mostra pra gente que o Capitão Pátria já tem conhecimento de que a data de validade do Butcher não é muito grande. Mas enquanto isso, o desenvolvimento da parte da Victoria Newman avança num quesito ali que a gente não imaginava tanto, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? De início ela não tá juntando de cara com o Capitão Pátria na eleição nem nada do tipo, ela ainda tá com o Bob Singer, mas aparentemente por esses 3 primeiros episódios eles estão se distanciando cada vez mais. Mas um fato é que aqui nesse início ela já percebe que cada vez mais pessoas estão tomando conhecimento dos poderes dela, e uma coisa importante é que lá no 3º episódio ela fala que ela não quer revelar isso, inclusive o Capitão Pátria faz essa pressão pra ela não quer. Mas aí é claro que a gente tem que ir pra apresentação do brabo, né, o primeiro personagem que se apresenta nessa temporada pra ocupar o lado de conselheiro pra um dos lados, conselheiro ali do Butcher, né? Joe Kessler, interpretado por Jeffrey Dean Morgan. Qualquer papel que esse cara faz, pra mim ele é o Negan, não tem como, o jeito dele, o estilo, o Negan de The Walking Dead, né? E dos personagens novos importantes, ele é o primeiro apresentado no sentido de, pelo menos até o 3º episódio, ele é a pessoa que o Butcher mais ouve, ele é a pessoa que inclusive tá mais alinhado com os princípios do Butcher, e é a pessoa que tá cobrando o Butcher, faz tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa. Joe Kessler aqui dá pra dizer que tá funcionando de uma forma parecida com a Sister Sage, que aparece ali pro lado do Capitão Pátria, que a gente vai falar dela agorinha. E assim, ficou óbvio, eu acho que não precisaria dessa explicação, mas vamos falar, né? Joe Kessler, pra quem não sabe, é um amigo das antigas do Billy Butcher, que eles não viam há muitos anos. E aqui ele é introduzido nessa história como alguém que vai ajudar o Billy Butcher nessa estratégia inicial que a gente achou que ia ser o vírus já, mas não é o vírus, é a estratégia de trazer o Ryan pro lado dele. Mas é claro que a gente tem que ir pro foco do set, pra poder ambientar nesse início de temporada como é que tá tudo aquilo ali. E de um jeito muito parecido com a outra temporada.
temporada, né? Aquela reuniãozinha clássica, só que a grande questão aqui, que já chama atenção de início, é o retorno do Black Noir, né? Que, tipo, na outra temporada tinha morrido, aqui ele volta como se nada tivesse acontecido, tudo bem, tudo normal. E eu acho que todo mundo que já assistiu os 3 primeiros episódios já fica de cara, né? No primeiro a gente já vê que é um Black Noir bem diferente. A gente, inclusive, já tem uma interpretação inicial do que aconteceu pra ele estar de volta. Já vou falar mais sobre isso, mas continuando, vamos para aquele foco de divisão da população, porque a gente tem as manipulações normais que a gente tinha sempre da volta e apresentada a clássica manipulação da mídia, né? A tentativa da volta de limpar a barra e a imagem do Capitão Pátria a partir do que ele fez no final da primeira temporada, que eles estão sofrendo meio que as consequências dele ter matado aquele cara que era contra ele lá no final, né? No meio de todos os apoiadores, quando ele foi aplaudido. Mas aí a gente tem que ir para a primeira menção ao vírus que apareceu de Gen V, né? Que pra quem não sabe, no spin-off de The Boys aí anterior, foi mostrado que desenvolveram um vírus que pode matar os supers aí, e o Billy Butcher sabe disso, só que ele sabe que o vírus tá na mão da Victoria Newman. Mas o plot aqui não é ele indo atrás do vírus ainda, o plot é ele tentando pegar o Ryan pra ele, pro lado dele. E a partir disso a gente tem esse primeiro contato com menção do vírus. Billy Butcher e Victoria Newman, eles meio que fazendo um primeiro acordo, uma primeira missão pro Butcher ali, né? Ele quer separar o Ryan do Capitão Pátria, quer a ajuda dela e inclusive apresenta a questão do vírus pra ela, dizendo que ele sabe e que ela vai precisar da ajuda dele sobre essa questão do vírus. Então aqui pelo menos traz uma tendência, uma sugestão de que em algum ponto nessa temporada eles vão se alinhar com isso, né? Porque ela vai precisar dele. Mas aí a missão pro Butcher que envolve trair a confiança do seu grupo. Pra, né, demonstrar boa fé e mostrar que é alguém de confiança pra Victoria Newman, ele tem que ir lá e tirar todas as provas que o Hughie tem a partir da Victoria Newman e não deixar ele divulgar, trazendo aquelas sugestões de que o time já vai separar de novo. Aqui a gente já tá com essa tendência do time dos The Boys já querer excluir o Butcher. Mas aí vamos pra introdução da outra personagem bem catalisadora pra essa história. A Sister Sage. É, essa nova super aí, que inclusive é conhecida do trem bala das antigas, cujo único poder acaba sendo ser a pessoa mais inteligente do mundo. Ela não tem outro poder, mas de fato isso é muito poderoso, porque todas as ações a partir daqui que o Capitão Pátria vai tomar, todas as manobras, as atrocidades inclusive, vêm a partir da mente dela. Ela vira como a marqueteira de campanha do Capitão Pátria, se a gente for pensar de uma forma mais por cima. Qual que é o objetivo do Capitão Pátria aqui? Não tá claro, sabe? A gente não tem um objetivo ainda, apesar da ideia da temporada ser que ele quer ser o superior, quer olhar para os humanos como uma raça inferior. Aqui ele entra em contato com a Sister Sage, trazendo uma ideia de que o grande ponto dele, o grande sonho era comandar a volta e tal, agora ele já fez isso e ele não tem mais pelo que lutar, ele não sabe o que ele faz. Então meio que o projeto dele aqui tem também foco no Ryan, tem o objetivo em fazer o menino grande, né? E aí a gente já vai pro primeiro evento chocante, né? Porque The Boys nunca pode chegar com a temporada sem ter um evento chocante logo no primeiro episódio, e é isso que acontece. A gente tem aqui a primeira manobra pra jogar a população contra o outro lado, que é o lado da Luz Estrela aí, né? Da Starlight. E pra isso eles decidem matar apoiadores fiéis deles pra fingir que foi o lado ali da Starlight que matou. E assim, é icônico, é meio que uma referenciazinha, né? Sugestivo. A gente tem o ator do Negan de The Walking Dead logo no primeiro episódio e a gente tem pessoas morrendo por taco de beisebol batendo na cabeça logo no primeiro episódio. Enfim, não vamos falar disso, mas é um negócio interessante pra quem é fã. Mas assim, eu não posso deixar de falar, eu disse que eu ia comentar sobre isso ainda, né? Eu não posso deixar de falar do Black Noir falando. Como assim, né? Do nada o cara falando, conversando normal, e nos próximos episódios a gente vê que ele não para de falar. Isso aqui já é um ponto de interesse pra quem tá acompanhando a série, ver o cara falando aqui já gera mais curiosidade pra você querer ver os próximos episódios. Mas assim, esse primeiro episódio tem um direcionamento mais focado no próprio Butcher, no princípio de fazer a coisa certa, né? Ele tava negociando com a Victoria Newman, ia trair o seu grupo mais uma vez, mas aqui por meio dessa visão da Becca que ele tem, que reflete um pouco do lado que ele tem ali na cabeça dele, por meio disso a gente tem um mini plot twist, né? Que é dele não mandando os arquivos pra Victoria Newman, mesmo, tipo, tendo em mãos. Tipo, traindo a confiança dela, né? Exatamente, distancia ele da Victoria Newman, mas mais pra frente pode surgir outras oportunidades. Mas é aí que vem a questão, o primeiro episódio ao mesmo tempo não termina com aquele grande cliffhanger. E agora, o que vai acontecer? Que geralmente primeiros episódios terminam. Mas eu acho que isso funciona muito bem pra The Boys pelo fato de que lançam 3 episódios de uma vez. E até esse vídeo é sobre isso, então já vamos falar sobre o episódio 2. Aqui a gente já tem um início com foco diferente, foco no desenvolvimento do Trem Bala, que também parece ser um personagem importante pra essa temporada, né? Se em outras temporadas os The Boys em certos momentos tinham a Starlight como infiltrada, agora que ela não faz mais parte do set, Trem Bala surge como um dos 7, um cara ali do lado do Capitão Pátria que acaba sendo infiltrado, acaba, tipo, meio que cooperando pro lado dos The Boys, é essa a tendência. Tanto o segundo como o terceiro episódio desenvolvem muito bem isso, só que eu falo pra você, isso me preocupa com a sobrevivência ou não desse personagem.
personagem, porque, tipo, com base na história dos quadrinhos, sabendo que a quinta temporada é a última, existem formas deles acabarem matando o Trem-Bala aqui e já tá sendo criada uma razão, não temos certeza, mas vamos ver. Saindo um pouquinho do Trem-Bala, a gente tem que falar logo desse início mesmo sobre o Black Noir de novo, né, porque aqui sim fica mais claro o que tá acontecendo. Não fica claro ainda quem que é exatamente, mas ele volta a conversar, volta a falar e pelos diálogos dele dá a entender que foi uma pessoa contratada pra substituir o Black Noir. Aqui nesse início soa muito mais como alguém que é um ator mesmo, é pra atuar como o Black Noir. E a gente vê que ele tem essa dificuldade. Ele é um cara que conversa, ele tá com dificuldade de falar, então ele tá sendo sempre podado o tempo inteiro. Mas a gente sabe pelos trailers que tem uma cena, por exemplo, que ele vai avançar ali pro Billy Butcher, vai atacar ele e assim, isso aqui tá mal resolvido, sabe? Eu acho que vai ter um aprofundamento bem maior pra revelar isso mais pra frente, que ainda não aconteceu nesses 3 primeiros episódios. Mas aí assim, vamos falar um pouquinho da trama do Huey aqui, que eu não comentei, mas já no primeiro episódio a gente tem esse problema do pai dele tendo um derrame, sendo internado, e o retorno da mãe dele, depois de muito tempo. A gente conhece mais ela aí, a gente vê que é um processo difícil de aceitação pro personagem em relação a isso, são problemas em anexo que ele tá passando, que por enquanto até o episódio 3 ainda não tá se conectando com a trama principal, mas eu acho que mais pra frente vai se conectar também. A gente já teve em outras temporadas supers, quando o Huey entra em problemas, ameaçando a vida do pai dele, né? E aqui pode acontecer uma coisa muito parecida. Ainda mais que o pai agora tá bem mais vulnerável. Só que pode ser mais complexo do que isso ainda. De qualquer forma, vamos pra outro foco agora. A gente tem que falar do MM aqui, o Mother's Milk, expulsando o Butcher dos The Boys por hora, né? Vendo que o cara não tem muita voz ativa mais. E é isso que leva mais ele a depositar mais da sua confiança no Joe Kessler, né? No personagem do Jeffrey Dean Morgan. Porque ele é a única pessoa que pode ajudar agora. Os The Boys, ele não tá podendo contar muito com eles. Apesar de que os The Boys continuam precisando dele ainda nesse episódio 2. Mas assim, a gente tem que voltar pro Capitão Pátria nessa sua primeira missão de desenvolver o Ryan nas suas missões de salvamento, de projetar o Ryan, filho dele, para a população como um grande super-herói. E aqui a construção de uma narrativa de um salvamento fake do menino, né? E assim, o interessante ali é o seguinte, no planejamento de como seria esse salvamento, o plano foi do Capitão Pátria não aparecer, até para poder dar mais evidência pro menino. Só que aqui a gente vê mais do lado do Capitão Pátria egoísta, de como ele é mais narcisista, egocentrista, sei lá qual palavra, mas é o cara que quer aparecer. Ele não consegue nem deixar o filho dele aparecer sozinho, ele precisa quebrar o protocolo e aparecer do lado, o que gera, né, o problema. Se você não entendeu, tudo iria acontecer sob controle. O Ryan, em tese, não ia matar esse instrutor aqui, que é o cara que ajudou ele, ensinou ele como é que ele ia fazer essa ceninha pra população e tal. Não ia, mas o aparecimento do Capitão Pátria fez o menino ter descontrole emocional e não teve o controle da sua força, então matou o cara. Cada temporada que passa de The Boys mostra como esse cara tá ficando louco, o próprio Capitão Pátria, né? Mas nessa em especial, por ser a penúltima, por preparar pro grande final, aqui eu acredito que começa a apresentar mais desses pontos de enlouquecimento dele, de instabilidade. Ele vai ficar louco mesmo até o final, eu acredito. Mas assim, a gente tem que voltar a falar do Trem-Bala, né? Que também os seus próximos, ele tá perdendo conexão com a sua própria família, não tá confortável ali com o set, com os princípios, então tá traindo ele. E assim, se inicialmente parecia que ia ser uma missão complicada pro Huey e pra Starlight, de conseguir as imagens, as informações pra provar lá o problema lá da morte daquela galera, na verdade o Trem-Bala provou aqui que ele tá mais fácil de jogar pro lado dos The Boys do que eles imaginavam, e eles vão aproveitar disso com certeza, porque ele voluntariamente entrega as imagens da câmera de segurança pra provar a inocência do lado da Starlight. E assim, mais um episódio, a gente tem que ter mais uma vez cenas esdrúxulas, abruptas. O papel disso fica muito aqui pra esse novo super, né, que aparece ao lado da Firecracker, que é a nova super que vai integrar o set, esse aqui que se divide e tudo mais, promove cenas pesadíssimas de assistir nesse segundo episódio, mas a batalha ali, mesmo com o Butcher tendo sido expulso do grupo, né, prova que os The Boys precisam dele, não tem como. E assim, a gente segue pro episódio 3, que meio que define mais como a história vai andar nessa divisão que eu falei lá do início, né, o lado de cá do Capitão Pátria com sua conselheira e a história andando, e o lado de cá do Butcher com o seu conselheiro ali e a história andando. A gente tem esse início com mais um comício ali, né, da volta, a questão da presidência ali, e o Capitão Pátria inflamando mais ainda seus apoiadores, inflamando mais ainda a população, e a ideia de apresentação dos novos sete, né, com a inserção da Sister Sage, que é a conselheira do Pátria aqui agora, e a Firecracker, que chega agora pra fazer parte do grupo, só que a utilidade dela aqui acaba sendo somente pela capacidade dela de liderar um movimento conspiracionista, porque esse lado, a mente da população que apoia mais o Capitão Pátria, tende a acreditar mais nisso e ver a figura dela, porque poderes, ela é fraquíssima aparentemente, pelo que foi mostrado, não foi demonstrado tanto
dela ainda nesse quesito é mais porque a Sister Sage acredita que ela pode ser alguém ideal. Aqui a gente tem o retorno do Kessler, novamente, a gente tem que mencionar, né, porque aparece ali pra poder ajudar o Butcher a executar a estratégia de pegar o Ryan. Só que aqui a gente já vê, tipo, mesmo o Kessler sendo principalmente do Butcher aqui, pra poder falar o que ele deve fazer e cobrar ele, o Butcher ainda não vai fazer de acordo, ele ainda vai fazer do jeito dele. E eu falo isso por quê? Porque quando, ainda nesse episódio 3, a gente tem o Ryan se encontrando com o Butcher, a tendência do Butcher, a estratégia que inclusive o Kessler passou pra ele, era meio que drogar o menino, era pegar o menino na força em tese, essas coisas, mas ele tá preferindo o lado de ir trazendo o menino pro lado dele aos poucos. E nesse episódio foi a primeira vez que deu uma sensação de que vai funcionar, porque a relação deles foi mais sincera, sabe? O fato do Butcher jogar os cookies com a droga lá fora e o menino perceber que ele não tava mais mentindo, tipo, mostra mais confiança entre eles. E assim, tem um outro ponto também que a gente precisa falar, bem importante, do início da ruptura de Victoria Newman aí com Bob Singer, né? Como é que a temporada começou? Focado muito nela, no comício e tudo mais, e as tendências e sugestões de que eles não estão alinhados aqui vão aparecendo. O próprio Bob Singer já tá alinhado com a CIA, a gente viu desde o primeiro episódio, e aqui nessa conversa eu acredito que foi o ponto-chave desse início de temporada pra mostrar pra Victoria Newman que ela não deve trabalhar ao lado dele, porque ele mostra de fato que ele não quer beneficiar os supers, ele quer tirar poder dos supers, tirar eles dos militares, essas coisas, obrigando a Newman só a concordar com isso, e eu acredito, pelo menos por enquanto, que isso pode fazer crescer na cabeça dela o lado de querer se juntar mais ao Capitão Pátria, porque é o que tá aparecendo, até nesse episódio parece muito isso, de tipo, crescer a ideia de esses humanos estão querendo ferrar com a gente, vou juntar ele com uma raça superior mesmo e acabou. Outra coisa importante que a gente também tem que falar nesse episódio 3 que é apresentada é a relação mal resolvida entre Starlight e a Firecracker. Aqui a gente tem uma revelação de que elas tinham um contato no passado, de que a Firecracker tem raiva pelo que a Starlight fez por palavras e questões pesadas que falou pra ela quando ela era menor, e vemos que é meio que um trauma de infância que move essa mulher a ser a conspiracionista que ela é e tentar virar a população e ajudar o Capitão Pátria nisso a virar a população contra a Starlight. É uma raiva de infância, são traumas, né? E traumas são apresentados muito aqui nessa temporada também. Tem a própria questão dos traumas da Kimiko aqui também, que são abordados, as questões dela lembrar da época que ela foi presa, que ela foi capturada, o que move ela e o francês a executarem ações diferentes. E o próprio francês aqui tem coisas do passado que prendem ele e estão sendo desenvolvidas, mas que ainda não conectam com o plot principal. Mas aí a gente tem que ir para um grande evento importante desse episódio, que é meio que a reunião entre o Capitão Pátria, a Sister Sage e a Victoria Newman, que é a parte que mais alinha eles, que mostra mais que a Victoria Newman vai aceitar ficar mais do lado deles, que inclusive traz o entendimento pros The Boys de que isso tá acontecendo. O Hughie consegue infiltrar e descobrir os planos. Quase morre, causa cenas chocantes, a morte dos patinadores lá, todo aquele caos, mas é o atrativo visual de The Boys. Isso é o clássico, tem que ter. E assim, o Billy Butcher ainda não tomou conhecimento dessa situação, desses planos. Eu acho que é aí que deve entrar a questão dele querer focar mais no vírus e menos no Ryan. Mas, tipo, aqui a gente tem Joe Kessler aparecendo de novo como a pessoa que cobra o Butcher. Ó, você não fez o negócio certo, vamos fazer o negócio direito? Tipo, o Kessler é a pessoa que mais fica no ouvido do Butcher como tic-tac, o tempo tá passando, ó, você tá ficando sem tempo, vambora, é ele. Enquanto isso, a gente tem que falar desse encerramento focado no Capitão Pátria e o seu drama, né? A questão da volta dos reflexos dele conversando com os reflexos na parede, que traz muito da atuação do Anthony Starr, que é a melhor de todas dessa série. A gente tem ele confrontando o Ryan, a frustração dele de saber que o Ryan tá indo até o Billy Butcher, que pode mover ele a meio que largar dessa questão do Ryan, sabe? Tipo, o que tá parecendo muito, pelo menos por enquanto, por cima, assim, tá parecendo que esse foco do Butcher e do Capitão Pátria no Ryan é só um ponto inicial e que os dois vão desencanar nisso e focar mais no que importa depois. Eles vão meio que... vai ter algum destino pro Ryan, mas é só o ponto inicial da história. Em algum momento, um dos dois vai se decepcionar com o menino e vai deixar isso quieto. E assim, a gente tem esse início de temporada de The Boys muito bom. Eu não acho que é o melhor início de temporada até agora que teve. Já teve outros inícios um pouco nível acima, posso dizer, mas eu tô gostando. Eu tô empolgado com o que tô vendo, né? Tipo, os primeiros episódios de uma temporada sempre tem que ter o objetivo de te prender e querer fazer ver o resto dela. No caso, o primeiro aqui não tem muito esse comprometimento porque lança os 3 de uma vez, mas se a gente junta os 3 de uma vez, de fato, traz aquela curiosidade sinistra do que vai acontecer. O que eu fico mais curioso mesmo é quando vai chegar essa abordagem mais do vírus, né? O vírus que veio lá de GMV, quando que vão tocar mais nisso ou usar isso, né, nessa temporada, se é que vão usar. Coloca nos comentários o que você acha sobre isso, o que você achou desse início. Fica ligado que logo eu vou trazer vídeo de detalhes sobre esses episódios. Deixa esse like, se inscreva no canal pra você não perder nada. No mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!